hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar, pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, renovados os votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção e realização da JCC Comercial. Eu sou o João Costa e com todo prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Contamos também com a técnica do grande António dos Santos e hoje, como é habitual na primeira semana de cada mês, no Hora da AmCham, trazemos-lhe a análise dos assuntos económicos com o Dr. Augusto Fernandes, engenheiro Pedro Godinho. Hoje não teremos o engenheiro Pedro Godinho, vamos ter o Dr. Augusto Fernandes e o economista Yuri Kishina, que vão analisar o Orçamento Geral de Estado para este ano, as perspectivas para o ano económico e as notícias que vão surgindo atualmente na nossa economia e o impacto destas notícias. Angola assumiu a presidência da OPEP no início deste ano, foi eleita oficialmente no final do ano passado e assumiu já a partir de janeiro. Já participou da primeira reunião, um teste de fogo, não é? Uma reunião que era para ser no dia 4 e acabou sendo adiada. Não há ainda fumo branco sobre as novas cotas, porque a estratégia era ir aumentando as cotas de produção em 500 mil barris mensalmente, até voltar à normalidade, dizer que a OPEP ainda retira um excesso de 7 bilhões de barris por dia. A OPEP e seus aliados estão a produzir menos do que a sua capacidade para efetivamente conseguirem melhorar os preços. Os preços já melhoraram relativamente, vai andando e subindo. Falamos disto porque o petróleo é a base da economia angolana e é fundamental que tudo o que se passa com ele a gente aborde por aqui. Mas vamos começar, Dr. Augusto Fernandes, por saudá-lo. Dr. Augusto, muito bom dia. Bem-vindo à Hora da AmCham.
Bom dia, Joel, e bom ano para si e toda a equipe da LAC que trabalha à volta aqui do programa. Obrigado, Dr. Augusto. Agradecemos os votos e retribuímos um bom ano também para si, Dr. Augusto, e para todos os nossos ouvintes. Esta é a primeira edição do ano do nosso programa. Vamos desejar um bom ano àqueles com quem não falamos até a última edição. Dr. Augusto, comecemos por olhar para o Orçamento Geral do Estado de 2021. Muitos temas, falam-se mesmo dos temas a nível fiscal, algumas alterações em sede de IVA, e vem no documento do Orçamento, os desafios em relação à gestão de dívida e, naturalmente, os números finais. Vamos primeiro perguntar que orçamento entrou para a Assembleia Nacional e que orçamento saiu. Quais são as diferenças dos dois documentos? Do ponto de vista geral, o orçamento entrou com uma estimativa de receitas e despesas na ordem dos 14,7 bilhões de kwanzas e também saiu com o mesmo número, 14,7 bilhões de kwanzas. Ou seja, do ponto de vista global, de estimativa de receitas e despesas, não houve qualquer alteração. Houve sim alguma compensação de uma outra rubrica, não é? Tira um bocadinho desta e põe um bocadinho naquela, mas no final do dia nós podíamos dizer que o orçamento foi para a Assembleia Nacional uma cara e saiu com a mesma cara. Não teve, de facto, alterações que podem levar a economia nacional a ter um novo impulso, que o PIB angolano é muito dependente daquilo que são as despesas do governo. As despesas do governo andam aí no meio do PIB. Quando nós olhamos para o PIB na ótica da despesa, encontramos aí os gastos do governo, também com algum peso significativo em Angola. O que quer dizer que se os gastos do governo não forem devidamente ajustados, eles não conseguem contribuir para aquilo que é o crescimento do PIB. Nós estamos a falar que a economia angolana vem de 4 recessões econômicas, o PIB contrai há 4 anos consecutivos, o que nos dá já o título de uma economia em depressão. Então, se hoje não reagir, não criar condições para que, de facto, a economia nacional ou o PIB desperta, vamos continuar no cenário de recessão para o 5º, 6º, se calhar o 7º ano consecutivo, que não é nada bom para o nível das famílias angolanas, à medida que temos um crescimento exponencial da população, não é? A população anda a crescer aí a taxa de 3,3% ao ano, o que quer dizer que quando nós olhamos para aquilo que é o PIB per capita, demos conta que as famílias estão a ficar cada vez mais pobres. Quando o PIB está a cair, também nos vamos deparar com o aumento do desemprego, a diminuição da produtividade, embora que, de facto, o PIB angolano também foi e continua a ser muito dependente daquilo que é o óleo e gás, não é? Porque quando antes da crise, em 2014, o petróleo e gás representavam cerca de 70% do PIB da economia angolana. À medida que o PIB petrolífero vai caindo a uma velocidade exponencial, não conseguimos ver o PIB não petrolífero a crescer na mesma direção. Quer dizer, o PIB não petrolífero devia também estar a crescer numa velocidade da luz, muito rápido, mas ele está a crescer timidamente. Para hoje é 2021, o relatório de fundamentação prevê uma contração do PIB petrolífero na ordem dos 6%, enquanto que prevê um crescimento do PIB não petrolífero na ordem dos 2%. Já o PIB petrolífero é o grande motor da economia, tem um grande peso e ele cai numa velocidade superior ao crescimento do PIB não petrolífero. Quer dizer que no final do dia temos contração do PIB para 2021, que de facto é o instrumento, é o indicador macroeconômico que acaba por resumir toda a economia, é o PIB. Se o PIB está a contrair, se o PIB não vai bem, a economia no seu todo também não vai bem. E o que nós temos do OGE que saiu da Assembleia Nacional é um OGE que continua a prever uma contração do PIB, continua a prever uma contração do PIB não petrolífero na mesma forma que entrou e um crescimento do PIB não petrolífero na ordem dos 2%. Então, não temos aqui grandes alterações naquilo que é o instrumento principal do governo, que é o OGE. A Assembleia Nacional também não esperava-se muito, porque, de facto, o Orçamento Geral do Estado é uma peça que começa a ser trabalhada a nível do governo, e o governo tem maioria na Assembleia Nacional, que implica dizer que quando
o OGE vai à Assembleia Nacional, ele de alguma forma já está cozinhado, já tem entendimento político a nível do partido que governa, então também não se espera grandes alterações. Se calhar a oposição consegue subscrever ou anular um outro lance do governo, mas no final do dia, desde que o OGE esteja em linha com aquilo que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, no final do dia é o que o MPLA colocou nas eleições, que foi votado para o período 2017-2022, e o MPLA tem maioria, consegue fazer passar esse instrumento, não obstante que a oposição também vai aproveitando essas vagas da aprovação do Orçamento Geral do Estado para fazer um bocadinho de política, vai fazendo os seus aproveitamentos políticos, mas, no entanto, o que de facto temos é o OGE aprovado, já é uma lei, é a lei do OGE, temos para ser executada em 2021, já estamos no mês de janeiro, desde dia 1 de janeiro que já está em vigor a lei. Por só nos resta é, primeiro, a disciplina orçamental, cumprir o que está no orçamento e, de seguida, se calhar, esperar que haja aí uma lufada de ar fresco para alguns eventos inesperados que possam fazer com que haja receitas suficientes para poder executar uma outra despesa a mais que, de facto, não esteja no orçamento, mas que, por uma revisão orçamental ao longo do ano, porque temos que ver se tivermos alguma explosão de receitas não previstas, poderemos levar o orçamento novamente à Assembleia Nacional para fazer os devidos ajustes. Também, se tivermos uma queda das receitas drástica, também o orçamento volta para a Assembleia Nacional para fazer os seus devidos ajustes. Então, o ano está a começar. A princípio, vamos esperar não ter surpresas durante o ano, para podermos cumprir com aquilo que é o orçamento previsto, mas se tivermos alguma surpresa, que já se fala da segunda vaga do Covid, e se tivermos, de facto, essa tal segunda vaga do Covid a nível da dimensão que tivemos o ano passado, provavelmente o orçamento vai ter que voltar à Assembleia Nacional, porque muitos indicadores vão ser mexidos com essa segunda vaga do Covid. Se não tivermos a segunda vaga do Covid, se calhar lá para junho ou maio, teremos um outro cenário que é diferente daquele que levou o Orçamento Geral do Estado à Assembleia Nacional, poderá também levar a algumas alterações ao OGE. Então, eu penso que está tudo em aberto, foi o OGE possível, há muitas nuvens cinzentas a nível internacional, há muita coisa que não se consegue ver debaixo dessa nuvem cinzenta, embora que, de facto, podíamos ter feito, do ponto de vista de petróleo e gás, uma projeção mais pessimista, calhar olhar para aquilo que já são os cortes nas quantidades de petróleo que estão previstas, que deverão ser feitas, e Angola, assumindo a presidência da OPEP, estando à frente como um bom líder, vai ter que dar o exemplo, será sempre a primeira a cortar, não é? Se calhar o preço previsto no Orçamento Geral do Estado poderá também sofrer algumas reduções se, de facto, a segunda vaga do Covid se verificar com alguma intensidade. Já assistimos o Reino Unido a voltar ao confinamento, a fechar fronteiras, a Europa, e se calhar está tudo em aberto, vamos ver como é que o mundo vai reagir até o princípio do primeiro trimestre. Muito bem, Dr. Augusto Fernandes. Vamos agora olhar para algumas variáveis deste orçamento, não é? Aqui, de acordo com os nossos informações mostradas, mobilidade urbana em Luanda e centrais fotovoltaicas são prioridades a nível do Programa de Investimentos Públicos, não é? Vamos olhar este lado. O Programa de Investimentos Públicos inscrito depois do Orçamento Geral do Estado 2021 sobe 14%, não é? Face ao orçamentado no OGE 2020 revisto, passando de quase 1,173 bilhões de kwanzas para pouco mais de 1,377 bilhões de kwanzas. Um aumento que resulta principalmente pela aposta na construção e requalificação de estradas e de pontes, mas também na instalação de centrais fotovoltaicas, um pouco por todo o país, e no desenvolvimento de transporte ferroviário em Luanda. Como hoje é 2021, 209 projetos para 2.597, um aumento de 298 projetos. Com um custo médio de 515 bilhões de kwanzas, os ministérios e órgãos centrais gerem 739 projetos, avaliados em mais de 1.158 bilhões de kwanzas, e os restantes em 1.858 estão a cargo dos governos provinciais e valem 178,6 mil milhões de kwanzas. Trata-se de comparação entre os valores que são orçamentados, pois a execução da despesa nem sempre bate com a previsão. Agora, vamos olhar efetivamente para esta perspectiva,
O que dizer desta questão do PIB? E claro, aqui duas notas adicionais. O Ministério da Energia e das Águas continua a ser o que mais gera projetos do PIB, né? 1/3 do valor total, tendo 5 dos 10 projetos mais caros do Programa de Investimentos Públicos para 2021. Um ranking liderado pela construção do aproveitamento elétrico de Lauca, sistema de transporte associado e também estão lá os repetentes de Lauca e Caculo-Cabaça, que surgem nos orçamentos, já surgiram nos orçamentos de 2015, 2016 e agora em 2021 agora uma clara aposta nas renováveis, já que neste Ministério tem previsto quase 50 mil milhões de kwanzas para a construção e instalação de centrais fotovoltaicas em 5 municípios: Bié, Lunda Norte, Mochico, Lunda Sul e Benguela. O que dizer destes dados? Aqui temos que olhar com olhos de ver, porque aqui já começamos a olhar com lupa, não é? E, de facto, essa lupa nos remete a duas grandes baterias. Nós, quando olhamos para os 14,7 bilhões de kwanzas que se prevê gastar, temos que olhar que 59% desse valor será alocado em despesas fiscais e cerca de 40% será alocado para despesas financeiras, ou seja, pagar dívidas. Então, ainda estamos a dedicar muito dinheiro para o pagamento de dívidas. Cerca de 5,9 bilhões de kwanzas serão direcionados para pagamento de dívidas, não é? E que a gente sabe que grande parte dessa dívida é com o exterior. Mas para aquilo que são despesas fiscais, conforme o Joel relatou muito bem, temos também que olhar para aquilo que são as variáveis, que é a remuneração do pessoal, juros do serviço da dívida, bens e serviços, transferência corrente para as famílias mais desfavorecidas e aquisição de ativos não financeiros, onde se envolve o PIN, não é? Que são o Programa de Desenvolvimento nos Municípios. Mas se a gente olha para isso, vamos ver que a rubrica mais pobre é a rubrica dos ativos não financeiros, onde estão as barragens, estão os projetos que o governo deve fazer, que de alguma forma deve gerar alguma externalidade positiva para a economia. É o que vai ficar com a menor fatia do bolo, que enquanto que a remuneração com o pessoal fica com 2,4 bilhões, os juros com 2,6 bilhões, os bens e serviços com 1,3 bilhões, vamos ter a aquisição de ativos não financeiros com 1,7 bilhões de kwanzas. Quer dizer que é pouco dinheiro, estamos a falar de qualquer coisa como 2 mil milhões de dólares aí nesse intervalo, para poder fazer e despertar aquilo que é os projetos necessários para poder alavancar ou dar possibilidade de um bom ambiente de negócios para o setor não petrolífero. Estamos a falar de muito pouco dinheiro. O pouco tem, não é? Mas podia-se ter mais. E nós discutimos isso ainda quando o orçamento foi submetido à Assembleia Nacional. Dissemos que era preciso levar em consideração essa rubrica de aquisição de ativos não financeiros, porque de facto é a rubrica que poderá fazer com que o setor privado encontre um ambiente propício para poder exercer a sua atividade, porque não é de hoje que se diz que as empresas em Angola trabalham com gerador e os custos com o gerador são muito elevados. Então, se nós investirmos muito nas barragens, na produção de energia elétrica, certamente que vai, de alguma forma, diminuir aquilo que é a rubrica das empresas com custo com combustível, né? Porque as empresas usam muito combustível para poderem manter a sua atividade. Eu penso que aqui, não obstante que o Ministério da Energia e Águas levar a maior fatia desta rubrica, que é a rubrica da aquisição de ativos não financeiros, eu ainda acho que, se tivermos a oportunidade de fazermos alguma revisão orçamental, o melhor é a gente mexer nesta rubrica com olhos de ver, porque ainda temos pouco dinheiro alocado a esta rubrica. Eu penso que, do ponto de vista de orçamento, não é, daquilo que é o contributo que o orçamento pode dar para a melhoria do ambiente de negócio, eu penso que estamos a fazer muito pouco. E estes números aqui trazidos para o OGE dizem tudo. E quando nós olhamos de facto para esses números com olhos de ver, ficamos muito preocupados, porque o OGE tem estado a mingar muito. Nós estávamos de facto em 2014 a executar o Orçamento Geral do Estado na magnitude de 60 mil milhões de dólares e para 2021 temos um OGE que provavelmente será abaixo de 20 mil milhões de dólares. Há pouco dinheiro, mas desse pouco dinheiro que há, ainda é possível fazer muita coisa para vermos se
de facto, a economia nacional desperta. Mas, no entanto, os números que cá temos são números que nos deixam muito céticos quanto àquilo que é a melhoria das condições básicas de exercício da atividade econômica. Não se vai conseguir melhorar as estradas com esse valor, não se vai conseguir melhorar as condições de energia elétrica, de água, porque se nós queremos industrializar o país, temos que ter água corrente, temos que ter energia elétrica e temos que ter estradas que facilitam aquilo que é o escoamento do campo para as cidades. E hoje, olhando para essas rubricas, 5 pilares que temos das despesas, fica totalmente claro que não há disponibilidade e nem há vontade política para se mudar esse quadro. Porque 17% do total das despesas fiscais para as despesas de ativos do Estado, as despesas de capital, é muito pouco. Temos que fazer um esforço, tentar aumentar isso, não é? E ver se conseguimos equilibrar aquilo que é o crescente da necessidade da população. Porque à medida que a população vai crescendo, a tendência de aumento de pessoas que precisam de um serviço básico oferecido pelo Estado vai crescendo também. Há mais crianças a precisarem de creches, há mais crianças a precisarem do sistema de ensino, há mais crianças a precisarem do sistema de saúde, porque à medida que se vai crescer o número de habitantes num determinado território, também algumas necessidades vão crescendo. Falando de Angola, que é um país muito dependente de importação, quando nasce um bebê, está este bebê a precisar de fralda, as fraldas são importadas, ou seja, o crescimento da população aumenta a necessidade de importação e aumenta também a necessidade de oferta de serviços públicos. E com este 17% do total das despesas dedicado a ativos não financeiros do Estado, fica logo claro que não vamos conseguir acompanhar aquilo que é o ritmo do crescimento da população. Temos mais necessidades do que, de facto, dinheiro para executar despesas que venham, de facto, a facilitar aquilo que é o ambiente de negócio, para as empresas poderem gerar emprego e, com emprego, as famílias poderem sustentar as suas famílias e este crescimento exponencial da população. Então, estamos aqui num cenário um quanto muito difícil e complicado, mas temos que tomar boas decisões para podermos ver uma luz no fundo do túnel e podermos sair dessa situação, porque já lá se vão 5 anos. Muito bem. Dr. Augusto Fernandes, ainda sobre o orçamento, dizer que a Assembleia Nacional aprovou 2021 com um déficit fiscal de 920 mil milhões de kwanzas. Né? Ainda diz o expansão. A Assembleia Nacional aprovou no dia 14 de dezembro a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de 2021, prevê despesas e receitas de cerca de 15 bilhões, não é, de kwanzas, o equivalente a aproximadamente 23 mil milhões de dólares, com um déficit de 2,2% sobre o PIB. Né? Contas feitas, tratam-se de mais de 920 mil milhões de kwanzas ao câmbio, né, da altura. Dr. Augusto Fernandes, a evolução dos déficits que nós vamos tendo, o que é que vai fazer com que de facto exista esse déficit? Explique isso aos nossos ouvintes, o que é isso do déficit, porque é que ele surge, qual tem sido a sua evolução, né? Qual a solução? Ele é bom ou mau? Valerá a pena eliminá-lo? Exato. O Orçamento Geral do Estado, para explicar aqui aos nossos ouvintes, tem uma componente de elaboração diferente daquilo que é a componente da elaboração do orçamento das famílias. Famílias, quando querem fazer o seu orçamento, primeiro olham para aquilo que são as receitas e depois ajustam as despesas em função das receitas que têm. O governo, para elaborar o Orçamento Geral do Estado, faz diferente. Primeiro manda todas as unidades orçamentadas fazerem o seu plano de despesas, e este plano de despesas vem para o governo central ou vem para o Ministério das Finanças, e o governo das Finanças vai ver onde vai arranjar dinheiro para poder suprir essas necessidades. Então, no quadro dessas necessidades, e quando as receitas fiscais são inferiores do que aquilo que são necessidades apresentadas a nível do país todo, o governo tem que arranjar dinheiro para poder cobrir o resto das despesas. Este arranjar dinheiro é empréstimo. O governo tem que socorrer de empréstimos para poder fazer a cobertura destas despesas que ele não tem dinheiro para poder honrar ao longo do ano, mas que, de alguma forma, são essenciais, são urgentes para a população. Mas olhando para o OGE 2021, nós temos um grande contrassenso. À medida que o governo se preocupa em pagar dívidas, nós temos o governo também aí contrair novas dívidas. Ou seja, o OGE, no seu todo, os 14 bilhões de kwanzas que o governo
pretende executar, grande parte deste valor tem origem em dívidas. Não é? Estamos a dizer que cerca de 54% das receitas são correntes e 46% das receitas são dívidas. O governo vai buscar dívida para pagar dívidas e ainda vai buscar uma dívida para pagar algumas despesas correntes que ele também não vai conseguir pagar com a questão das receitas correntes. Ou seja, daquilo que o governo vai arrecadar e aquilo que o governo tem que gastar de despesas correntes, no final do dia, o governo vai precisar de buscar empréstimos para poder pagar todas as suas despesas correntes. Mas tem um dado muito curioso aqui nas despesas correntes do governo, que tem que ver com os juros do serviço da dívida. Porque os juros do serviço da dívida são 2,6 bilhões. Se nós retirarmos o juro do serviço da dívida das despesas correntes do governo, vamos dar conta que o saldo fiscal do OGE fica positivo. E isso hoje é discutível se os juros do serviço da dívida devem ficar nas despesas correntes ou se devem ser pagos com o saldo fiscal, não é, que é a receita corrente menos as despesas correntes sem os juros. Quer dizer, aqui é uma discussão muito técnica que, entrando nela, se calhar os ouvintes não iam perceber, mas, no entanto, o que temos no final do dia é que o OGE vai sim precisar de 938 mil milhões de dólares para poder saldar todos os compromissos financeiros que se pretendem executar em 2021. Dizer que esta questão do serviço da dívida, capital mais juros, tem estado a mexer muito com a estrutura do orçamento. É só ver que cerca de 40% das despesas é para pagar capital de dívida. Então, e 17% é para pagar os juros do serviço da dívida. Então, é muito pesado para o governo. Os países não podem olhar para a sua estrutura de dívida como as empresas olham, porque os países não vão à falência, países vão existir, e não existe também a nível do mundo países que não têm dívida. Todo país tem alguma dívida pública, deve a alguém. Então eu penso que nós devíamos estar menos focados no serviço da dívida e mais focados naquilo que são as despesas fiscais ligadas à aquisição de ativos não financeiros, ou seja, construção de escolas, estradas, barragens e por aí em diante. Mas, no entanto, o que é de facto real, e hoje é que temos, é esta que presta muita atenção à dívida como se o país fosse comparado a uma empresa que vai à falência. Nenhum país no mundo fala. Países nunca vão à falência. Ok, muito bem. Dr. Augusto, vamos então agradecer esta primeira parte, falamos sobre o orçamento, e vamos entrar para a segunda parte do debate, já com o Dr. Yuri Kishina. Dr. Yuri Kishina, muito bom dia, bem-vindo à Hora da AmCham. Bem, muito bom dia, ouvintes, bom dia, Joel, bom dia também o nosso convidado, e seguramente agradeço o convite que me foi formulado para participar num programa tão importante, seguramente que tem audiência muito vasta, e, portanto, espero corresponder às vossas expectativas relativamente ao tema que nós estamos a debater. Muito obrigado, Dr. Yuri. Já vamos trazer-lhe também, ouvir de si o seu parecer sobre o orçamento. Vamos entrar para o segundo tema, que é, naturalmente, Angola na OPEP. Uma das notícias do momento é que, efetivamente, o país assumiu a presidência da OPEP, já participou e fez declarações durante a primeira reunião em que o país participou, pelo menos na qualidade de presidente do órgão máximo da OPEP, que é o Conselho de Ministros. Angola preside, então, este órgão da OPEP, onde tomam as decisões mais importantes, e gostávamos de saber que impacto pode ter isso na nossa economia, que vantagens tem a participação de Angola na OPEP, que desvantagens e que recomendações deixa ao país face a esta nova realidade. Muito obrigado. Estava a esperar mesmo a palavra, naturalmente. Em primeiro lugar, não é novidade. Angola vai assumir apenas tendo em conta a presença rotativa, né, membro, e seguramente chegou a vez de Angola, como anteriormente também. Não é a primeira vez que Angola assumir a presidência, e era muito importante nós fazermos balanço depois de assumirmos a presidência, se de facto o setor alterou a sua estrutura, portanto alcançou maior rentabilidade, do ponto de vista de rendibilidade, naturalmente, e por
falou que lá também se atraiu mais investimento direto estrangeiro em relação aos outros países que estão fora da OPEP ou não, ou comparando com os membros do cartel. Isso é muito importante fazer balanço antes de facto de começar uma presidência. Era muito interessante tivéssemos balanço, as autoridades angolanas tivessem balanço, se ganharam mais, o mercado petrolífero fez mais investimento, aumentou a PISA, o orçamento geral do Estado teve uma trajetória mais sustentável com a entrada na OPEP ou não, se efetivamente só se ganhou através de imagem ou não. Era muito importante fazer balanço, mas, pelo visto, não tenho grande informação se fez balanço ou não, e se o balanço é público ou não da primeira presidência que Angola já teve. Agora, eu sempre defendi, e não só pela minha postura de economista liberal, que os cartéis não ajudam no desenvolvimento do mercado, ao contrário, é uma forma de ditadura do mercado e, acima de tudo, também prejudica o próprio consumidor e a inovação do próprio mercado. No início, em 2018, eu ainda era estudante, eu defendi com um professor que também hoje é autoridade e disse que o maior erro que cometeu até agora no setor petrolífero foi entrar para a OPEP. Depois de entrar na OPEP, és obrigado a prejudicar-se para ajudar os outros que estão fora da OPEP, né, do ponto de vista do preço. Ou seja, o teu orçamento vai depender de um preço artificial, um preço empolado, um preço drogado, e muitas das vezes até esquece muito a produção. E quando se esquece a produção, você não está atrás da riqueza, você está atrás basicamente de artifícios, né, de ganhar dinheiro basicamente com artifício. E, portanto, Angola, nesse preciso momento, está a sofrer. Com a queda do preço do barril de petróleo, Angola não pode compensar com o aumento da produção, porque está amarrado. E com a presidência será o primeiro a cortar. Vai desinvestir e vai prejudicar cada vez mais as empresas do setor. E a Total, a BP, todas as operadoras estrangeiras que estão em Angola, e até pode afugentar investimento numa fase em que, portanto, as autoridades estão a pedir mais investimento direto estrangeiro no setor, e portanto é um pouco de contrassenso, mas estás numa organização que pode cortar, não pode produzir mais, e nós estamos a falar que já desde que nós entramos na OPEP, portanto, existiu sempre um declínio enorme na produção, caímos na lógica de declínio natural, na medida em que você não tem liberdade para explorar mais o teu potencial, tens muitas bacias de petróleo, não consegues explorar, nem pesquisa também, e as operadoras, no meu entender, ficam desincentivados a investir mais em Angola, e até os clientes também, portanto, vão pedindo mais petróleo da Angola e não pode, porque está amarrado na OPEP. Do ponto de vista económico, nós temos um orçamento geral do Estado que depende muito das receitas petrolíferas, e nós estamos a ver que o setor petrolífero está a cair já há 7 anos, desde 2015, 7 anos de queda, de decréscimo da riqueza do setor petrolífero, e nós não estamos a fazer coisas mais pragmáticas para recuperar basicamente a trajetória da queda do setor petrolífero angolano, não só através do preço, mas, acima de tudo, de menor inovação do ponto de vista de pesquisa e de menor criatividade e invenção no próprio setor para desenvolver mais o setor, né, na medida em que as autoridades têm políticas contrárias ao desenvolvimento do setor petrolífero. Estando na OPEP, eu sempre defendi que a OPEP não é um lugar para Angola porque não desenvolveu o setor petrolífero como tal. Temos empresas nacionais, portanto, contas, para não dizer que não existem empresas nacionais que exportam bastante petróleo como as grandes operadoras. Então era necessário, claramente, desenvolver ainda o setor. O orçamento tem sofrido quedas consideráveis porque o setor petrolífero ainda continua a ser para alavancar o orçamento geral do Estado. Se o preço está a cair, basicamente podíamos ter uma variável que controla, que é basicamente a produção. A variável exógena é o preço nós não temos influência. Penso que o peso da Angola no setor petrolífero mundial é aproximadamente 1%, na OPEP 4%, agora está muito abaixo de 4%. Portanto, um país que tem um setor petrolífero que não explora como tal, naturalmente, do ponto de vista de desenvolvimento, quer diversificar a economia, que está há 45 anos que não consegue diversificar, porque não tem jeito para tal, para não dizer que não explora o talento dos quadros que nós temos, para que, de facto, nós possamos ter diversificação da economia. Então, no meu entender, é que a presidência da OPEP, comparando com a anterior, penso que o ministro Botelho Vasconcelos era o presidente na época da presidência rotativa, eu não espero que vamos inovar, que vamos ter um setor petrolífero mais rentável, na medida em que nós estamos amarrados. Nós estamos amarrados na OPEP. Amarrados na OPEP, nós não temos o espaço de manobra para lançar atividade econômica petrolífera de inovação
e até explorar as outras bacias precisam muito de investimento também, né? E depois, há muitos investidores, muitos operadores reclamam bastante relativamente a esse amarro que Angola colocou. E depois, há um elemento que eu acho interessante. Angola, como os outros países membros da OPEP, podem sair. Tem tantos artigos, o Estatuto da OPEP lança esse repto aos membros. Quem não está se sentindo bem pode abandonar. Eu penso que o Equador abandonou no início do ano passado, né? Na medida em que tem muita dívida pública, e nós temos dívida enorme. Eu ouvi agora a doutora falar sobre a dívida pública. Contando com o setor não petrolífero, não temos perna para andar para pagar a dívida pública. Será sempre ainda em receitas petrolíferas. E era muito importante se nós tivéssemos liberdade no sentido, de facto, de desenvolver esse aspecto. Eu sempre defendi que a primeira estratégia do Presidente da República depois de assumir o mandato era sentir-se livre no setor petrolífero, no sentido de abandonar o OPEP ou lançar o primeiro repto para 2019 sairmos da OPEP e aí termos um espaço interessante do ponto de vista de receitas e a liberdade no próprio setor e naturalmente ia ser muito importante. E até no meu entender, nem teríamos essa dívida enorme que nós estamos até agora. E a recuperação das reservas internacionais líquidas seria muito mais dinâmica, porque poderíamos compensar a queda do preço com o aumento da produção, como acontece com os Estados Unidos, México, Canadá e outros países que estão fora da OPEP. Nós temos cometido nessa perspectiva. Então, no meu entender, Joel, eu penso que a OPEP é a tala do setor petrolífero e a tala do crescimento e desenvolvimento da economia nacional. Sem o crescimento do setor petrolífero no curto prazo, basicamente não temos como recuperar a economia rapidamente com uma taxa acima da taxa de crescimento da população. E mais, é que nós continuamos a ver levemente essa presença da Angola na OPEP. É muito provável que nessa década pode ser mais uma década perdida se nós não combinarmos melhor as variáveis. É fundamental para recuperar a economia, porque Angola não é ilha de si mesma. Há muitas economias a nível mundial, o mundo todo está numa incerteza enorme. Nesses momentos, os países têm que explorar o talento, as grandes forças internas para recuperar o crescimento econômico, criar emprego. E na medida em que, de facto, há muito sofrimento, quer a educação, a saúde, precisa-se de recursos. E esperar que a reforma estrutural dê certo, eu sempre defendi. Nós sabemos que pode dar certo, mas não sabemos quando. E principalmente quando estamos a fazer uma reforma estrutural, não muito amigo do crescimento econômico, mas sim reforma estrutural muito virada para castigar basicamente as famílias, as empresas, do ponto de vista de explorar o talento delas mesmas. Então, nesse sentido, o primeiro ponto de saída para o debate, da minha opinião, é esta. Eu cada vez mais defendo claramente o não cartel, o não monopólio. E internamente nós queremos eliminar o monopólio, o oligopólio na nossa economia, mas estamos dentro de um cartel, de um oligopólio, que eu acho, do ponto de vista de coerência de política estrutural, não tem sentido. Portanto, um pontapé de saída do ponto de vista econômico e análise geral do mercado petrolífero, eu penso que esse é o meu pontapé de saída. Obrigado, Dr. Yuri Kishina. Voltamos ao Dr. Augusto Fernandes. Dr. Augusto Fernandes, o que dizer da presença de Angola na OPEP? Que desvantagens há para o país? Eu iria depois ler uma passagem de um livro que até foi partilhado pelo Dr. Yuri Kishina. Dr. Yuri, mandou-me sobre o livro, mas não percebi qual era. Diz boas e más notícias sobre a OPEP e depois explica os casos, por exemplo, de Oman e Malásia, apresentando-os como países que tiveram as políticas anticíclicas, mas bem sucedidas quando os preços do petróleo caíram nos anos 80 e 90. Ele diz aqui... a maldição do petróleo é do Michael Rose. É porque é que muitos países não sabem aproveitar o petróleo, esse recurso, e dá um exemplo de dois países que têm aproveitado, porque não fazem parte da OPEP, a Malásia e a Oman. Sempre que há queda do preço do barril de petróleo, elas compensam basicamente essa queda com o aumento da produção. Muitos investidores vão para a Malásia, para a Oman, para que efetivamente aproveitem essa vantagem de não estar dentro da OPEP para compensar a queda do preço do petróleo e naturalmente terem retornos interessantes. Eu penso que Angola podia estudar bastante esses dois países, principalmente a Malásia, que está muito interessante, para tirar relações e basicamente seguir para que o seu mercado petrolífero tenha uma outra abordagem, a forma de ver. Porque Angola tem que parar de viver no luxo da miséria. É muito luxo na miséria, está em organismo só para ter nome. Do ponto de vista de retorno e rentabilidade, quer no curto e médio prazo, é quase nulo, né? Naturalmente, a não ser imagem. É como se fosse um indivíduo que conduz Ferrari, mas vive na varanda, conloando. Eu achei fundamental e focarmos mais em resultado. Só resultado que é capaz de alterar o país. Queremos mudar de mentalidade, mas estamos em uma mentalidade de OPEP sem retornos aplicáveis, permanentes no setor petrolífero. Eu acho que é fundamental. Eu não vejo grandes vantagens enormes, a não ser de imagem, que o país tem, naturalmente.
estando na OPEP. Agora, do ponto de vista de rentabilidade, retorno, riqueza fundamental no setor petrolífero, nós estamos em recessão 7 anos. Esse ano, provavelmente, vamos ao 8º ano de recessão no setor petrolífero. É muita recessão, muito decréscimo da riqueza petrolífera, que naturalmente podíamos já repensar e debater publicamente e mobilizar as ideias da saída da OPEP como um instrumento por excelência para alavancar os outros setores. Não só liberalizar a economia não petrolífera, mas também temos que liberalizar o setor não petrolífero para que efetivamente combatemos então a pobreza. O povo está pobre, nós estamos a empobrecer, o desemprego é enorme, há uma pressão enorme da juventude, mas sem a receita, contando apenas com dívida para pagar dívida, não é um modelo. E mais, Joel Costa, dívida de longo prazo é um ato imoral, porque muitas das vezes quem vai pagar é uma geração que já não existe, o Joel Costa. Nós estamos a fazer dívida de 48 anos, de 40 anos, nós temos dívidas já de longo prazo. Portanto, é um ato imoral. Vamos deixar, em vez de deixarmos herança prática para a nova geração, vamos deixar um saldo negativo. Eu acho que não é positivo. Então, o setor petrolífero pode ser um instrumento por excelência ainda no curto prazo e mais rapidamente, não esperando só que o setor não petrolífero recupere rapidamente, porque nós ainda não temos jeito. O liberalismo, a livre iniciativa parece novidade. Temos políticas económicas que não fazem e não deixam fazer com que as pessoas sejam milionárias, empresárias. Nós não temos um país, do ponto de vista económico, não preparamos o país para jovens de menos de 30 anos serem ricos com trabalho, com amor à produtividade, ao resultado. E, portanto, estamos cada vez mais a nos amarrar em organizações que só mesmo para nos verem a nível mundial, mas do ponto de vista de retorno tem mais custos e, naturalmente, periga cada vez mais o país no médio e longo prazo. É um livro muito interessante sobre a Malásia, o mar, que tem compensado a queda do preço do barril de petróleo com o aumento da produção. Eles defenderam que o orçamento geral do Estado dos seus países não pode depender do preço, tem que depender da produção, porque a produção é a variável que eles controlam. Eles podem fazer coisas com a produção, porque até o efeito elástico da produção é mais efetivo no aumento da riqueza do que do preço. Depender do preço do barril de petróleo é ter um orçamento geral do Estado drogado, portanto, muito drogado, falacioso, sofismado, e naturalmente não ajuda o país. O país vai continuar a cair no hecatombe de queda, de recessões, de crises, e naturalmente de desespero. É nessa perspectiva, portanto, Obrigado, Dr. Yuri Kishina, pela sua colaboração. Vamos então deixar aqui na reta final as ideias de conclusões. O Dr. Yuri Kishina não deu ainda o seu contributo relativamente ao tema do Orçamento Geral de Estado de 2021. Que perspectivas? Dr. Augusto Fernandes já falou, deu a sua opinião sobre isso, mas eu queria, antes de pedir aos dois que concluam, ouvir também o Dr. Yuri Kishina sobre que orçamento entrou para o Parlamento, que orçamento saiu, que diferenças há e que perspectivas se traçam para a economia nacional este ano em função do orçamento que tivemos aprovado a 14 de dezembro. Bem, João Costa, primeiro o orçamento no fundo é réplica sempre dos anteriores. Por quê? Porque mostra que nós vamos viver, Angola vai viver e continuará a viver acima das nossas posses, né? Acima das suas posses. Angola gasta mais do que arrecada e naturalmente não quer viver dentro das suas posses porque acredita que é preciso gastar para recuperar a economia, ou seja, políticas ainda muito viradas ao keynesianismo. E depois há um elemento interessante, o intervencionismo, todos os países são muito intervencionistas, têm tendência a ter mais dívida, e Angola mostra cada vez mais que quanto mais o Estado vai intervir na economia, vai ter dívida porque vai precisar de dinheiro, e ter dívida pode ser dívida interna e externa. A dívida interna vai penalizar o setor privado e continua a penalizar o setor privado. As famílias e as empresas não conseguem, digamos assim, ter crédito no mercado porque tem um papão que leva todo o dinheiro, o vencedor leva tudo. Nesse preciso momento, nos últimos 3 anos, naturalmente o governo tem sido o vencedor, leva tudo. Os empresários não têm tido oportunidade para relançar a atividade econômica às suas empresas, né? Depois, há um elemento que eu acho interessante, é que a dívida externa já está a chegar a um nível muito preocupante. Porque do ponto de vista de reservas internacionais, nós estamos em uma queda estrondosa, né? Portanto, já estamos ao nível de 8 mil milhões de dólares. Um país que tinha mais de 30 mil milhões de dólares para ficar com 8 mil milhões de dólares. Isso significa que o risco, digamos assim, cambial, vai estar muito associado à dívida pública externa. Se a dívida está a aumentar, isso significa que Angola vai continuar a estar na armadilha do aumento continuado dos impostos, né?
é uma armadilha contínua e perpétua dos impostos, pode prejudicar ainda mais as famílias e as empresas. Depois, há um elemento que eu acho interessante nesse Orçamento Geral do Estado, é que, como já foi dito, é que o serviço da dívida já é superior que o salário dos funcionários públicos anual. Nós estamos a falar uma trajetória muito explosiva da dívida pública. E se nós analisarmos que a dinâmica da dívida pública acontece muitas das vezes mesmo com o saldo orçamental equilibrado. Mesmo com um equilíbrio orçamental, a dívida pública cresce ao encargo da dívida anterior, porque no passado nós fizemos muita dívida. Então a tendência é a dívida continuar a aumentar. Independentemente das previsões, apontam para uma contração a curto prazo, fala-se já, o FMI fala em 107% do PIB para o próximo ano. Mas a tendência é aumentarmos a nova dívida, mas também a dívida do passado em função do serviço da dívida. Depois, há um elemento também, é que para nós estabilizarmos a dívida, é duas perspectivas, ou estabilização absoluta ou estabilização relativa. Estabilização absoluta, o governo tem que gerar superávit ao tamanho da dívida. Só que superávit ao tamanho da dívida nesse período é muito complicado porque existe um ciclo político eleitoral. Portanto, tem que reduzir despesa e não estamos a ver no curto prazo reduzirmos despesas correntes. Então, a réplica do aumento da despesa do imediatismo vai continuar no orçamento de 2021. E é muito provável esse aumento de despesas que nós vamos assistir durante esse ano, uns até não orçamentado, porque vai se fazer depois um reajuste, pode existir ainda um orçamento, revisão orçamental durante esse ano, deixa-me já lançar aqui a minha previsão, na medida em que a trajetória do ciclo político vai exigir bastante, né? Depois há um outro elemento também, é que, Joel Costa, do ponto de vista da remuneração dos funcionários públicos, o Estado continua a ser o que mais tem remunerado. No período de pandemia, de confinamento, as empresas estavam a despedir pessoal, estavam a demitir pessoal, a fechar as empresas. O Estado não despediu, não fechou a empresa. Pagou o salário, sacrificou-se menos do que o setor privado. Ou seja, do ponto de vista de salário dos funcionários públicos, o Estado vai continuar a preservar. Mesmo não tendo dinheiro, vai naturalmente recorrer ao setor privado, porque é o setor privado que paga o salário dos funcionários públicos. São os privados que pagam impostos e são esses impostos que o governo tem pagado basicamente o salário dos funcionários públicos. Então, no período de pandemia, o setor privado sofreu mais e no período pós-pandemia, o setor privado vai continuar a sofrer, porque o Estado vai precisar cada vez mais imposto para pagar basicamente o serviço de dívida. Quem paga é basicamente o setor privado. Depois, o que mais me preocupa, eu sempre defendi, a parte do orçamento que as pessoas e os deputados deveriam pensar muito, a parte da formação bruta de capital fixo. A formação bruta de capital fixo é o único instrumento capaz de reduzir basicamente os custos das empresas. Porque é o chá do dia. O chá do dia é com C de conhecimento, H de habilidade, A de atitude, D de dinâmica, I de inovação e A de autodidatismo. Nós estamos a investir pouco na despesa de capital. Um país que o rácio capital investido por indivíduo é inferior, esse país tem o símbolo da pobreza e está condenado a ser pobre. E nós continuamos a ter o rácio capital investido, meios, anzós para pesquisar muito inferior, que vai nos transformar cada vez mais em pobre. É fundamental investir muito em despesa de capital, em formação bruta de capital, mas amigo do crescimento econômico. É para reduzir os custos em setor estratégico para que as famílias, né, portanto, as empresas possam relançar a atividade econômica. Isso é muito importante. Não é a nossa filosofia sem endividamento. No passado foi o endividamento da China que basicamente acelerou o aumento de infraestruturas, mas também já se provou que, de facto, são infraestruturas sem qualidade que não conseguiu relançar o setor não petrolífero. O orçamento de 2021 é réplica dos anteriores e mostra mais uma vez que a nossa economia vai ser uma economia ainda muito fantasiada, porque é o período pré-eleitoral e o próximo ano eleitoral teremos dados, números que podem não espelhar a realidade e vai comprometer ainda mais o day after de 2022 nessa perspectiva. Portanto, e é um orçamento que continua a viver acima das suas posses, né? Nós não estamos a viver dentro das nossas posses, Joel Costa. Muito bem, Dr. Yuri Kishina. Dr. Augusto Fernandes, eu vou convidá-lo então a fazer a conclusão. Em jeito de conclusão, convidava-lhe a deixar aqui as suas notas finais neste debate. Dr. Augusto Fernandes, olhando para a presença de Angola no OPEP, que impacto isso vai ter na nossa economia e que recomendações é que deixa? Eu concordo plenamente com o que o Dr. Yuri acabou de dizer e vai de encontro com aquilo que foi o nosso encontro do fecho do programa 2020. Nós, em 2020, em dezembro,
alertamos o governo de Angola que não era bom assumir a presidência da OPEP, porque já não é bom Angola estar na OPEP, mas Angola está lá. O que nós estávamos a aconselhar em 2020 é Angola suspender a sua participação na OPEP. Como disse o Dr. Yuri muito bem, está lá a cláusula que permite os participantes do grupo saírem, porque há outros países que saíram. Então Angola também devia pegar essa cláusula, devia sair nesse momento da OPEP. Mas Angola parece que continua a não ouvir o conselho dos seus filhos, estamos a aconselhar e parece que não nos ouvem. Entrou, assumiu a presidência e está aí. O que nos resta dizer agora com Angola na presidência? Vai ter que cumprir a presidência e depois sair daí. Enquanto cumprir a presidência, não vai poder fazer uso da variável que controla, que é a quantidade de produção no setor petrolífero, não é, que devia utilizar para compensar a queda do preço que Angola não controla. Porque se nós conseguirmos aumentar as receitas do setor petrolífero, conseguimos dedicar maior verba para o alavancamento do setor não petrolífero. O setor não petrolífero, para poder despertar, como disse bem o Dr. Yuri, precisa do aumento da formação bruta de capital. Angola precisa de máquinas, precisa de equipamentos para poder de facto produzir, porque se nós não tivermos em Angola máquinas e equipamentos, não conseguimos produzir. E para termos máquina e equipamento, precisamos de divisa para importar. E essas divisas nós só temos com petróleo, porque 95% das divisas que entram em Angola dependem do setor de petróleo e gás. Então, e nós temos o BDA, por exemplo, aí, que depende muito de 5% das receitas globais do petróleo e gás devem ser canalizadas para o BDA poder alocar esses recursos a favor do desenvolvimento da economia nacional ou da formação bruta de capital no setor não petrolífero. Ou seja, perdemos uma oportunidade boa de podermos, de facto, sair deste grupo que não nos traz vantagem nenhuma e podermos aproveitar e lançar o setor e termos algum recurso extra para podermos lançar o setor não petrolífero. O que seja, não vai acontecer. Estamos num ano pré-eleitoral. O governo vai ter que procurar dinheiro de alguma forma para poder diminuir essa tendência que temos de pobreza, porque a pobreza está extrema, em níveis históricos. A quantidade de pobres, se calhar, deve ser comparada nessa altura com o tempo de guerra, que não é nada bom. Já tínhamos deixado de ver pessoas a comer no contentor de lixo, depois voltamos a ter pessoas a comer no contentor de lixo, que não é nada bom. O próprio relatório do Instituto Nacional de Estatística diz que a pobreza anda aí à casa dos 40%, ou seja, quase metade das famílias angolanas é pobre. Temos que encontrar uma ferramenta econômica para podermos sair desta. E o que nós estávamos a aconselhar o ano passado o governo era não assumir a presença da OPEP, sair do grupo temporariamente ou definitivamente e aproveitar esse período de distanciamento do grupo para poder aumentar a produção. Aumentando a produção estaria a estimular investimentos no próprio setor petrolífero, que de alguma forma aumentaria as receitas do setor petrolífero e fazia fé da Lei 9/6, de 29 de setembro, que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento, que dá suporte ao BDA, que diz que 5% das receitas globais anuais provenientes da tributação da atividade petrolífera devem ser dedicadas para o desenvolvimento do setor não petrolífero do país. Perdemos essa oportunidade, vamos ter que encontrar outra alternativa. Nós queimamos os miolos para aconselhar o governo pega aquilo que são bons conselhos e joga para o lixo, não é? Mas nós não vamos parar de aconselhar, vamos tentar encontrar outros mecanismos que nos permitam sair dessa situação, porque são 7 anos de crise consecutiva, 4, 5 anos de recessão econômica, estamos numa depressão econômica, e depressão é mesmo depressão, é igual à depressão humana, porque uma pessoa que está em Angola, para encontrar mecanismos para sair dessa depressão econômica. E o setor não petrolífero é aqui chamado para poder acordar e poder começar a gerar emprego, enquanto ainda temos o setor petrolífero para os próximos 10 anos. Já se começa a ouvir falar que dentro de 10 anos, 2030, na próxima década, se calhar já é melhor não começar a contar muito com petróleo. Temos esta década, segunda década do século XXI, para podermos encontrar um mecanismo de sair desta dependência do petróleo. O petróleo ainda é muito importante, porque vamos precisar dele para poder alavancar o setor não petrolífero. E temos legislações muito boas aí já feitas. É só pegar essas legislações e começar
a aplicar, mas é lógico, você vai buscar 5% se tiver 5%. Se não tiver, não consegue buscar. E da forma conforme as quantidades de petróleo têm estado a cair e o preço tem estado a cair, quase não há receita, porque receita é quantidade vezes preço. Então, eu penso que do ponto de vista do petróleo e gás e do ponto de vista do próprio Orçamento Geral do Estado, o Orçamento Geral do Estado, já aqui para concluir, Joel, só vai conseguir alavancar o setor não petrolífero se conseguir ter despesas de qualidade, se tiver aquelas despesas que geram externalidade positiva para a economia, consigam baixar os custos com energia do setor privado, consigam baixar os custos com água do setor privado. Para isso, o governo tem que investir em barragens, tem que investir se calhar, em distribuição de água, mas eu também ainda acredito que o governo tem que começar a sair desse setor e começar a usar o próprio BDA, por exemplo, para financiar. Por que os privados não investem em barragem? O governo sai daí, deixa o privado investir. O governo sai do setor de distribuição de água, deixa o privado investir em captação e distribuição de água. Eu acredito que à medida que nós formos liberalizando esses mercados que ainda andam muito confinados na mão do Estado, vamos conseguir ser mais produtivos e aumentar aquilo que é o benefício do setor privado e a alavancagem daquilo que é o setor não petrolífero da economia nacional. Joel. Muito bem, muito obrigado, Dr. Augusto Fernandes, muito obrigado, Dr. Yuri Kishina. Foi um prazer ter-vos nesta primeira edição do ano da rubrica de análise à economia nacional e internacional, aqui do programa A Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Vamos desejar a continuação de excelente quarta-feira e, naturalmente, agradecer uma vez mais a vossa presença. Dr. Yuri Kishina, muito obrigado. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel Costa. Bom ano para si e para os ouvintes, Dr. Yuri. Muito obrigado e para os ouvintes também do programa, que de facto é um programa com muita audiência. Muito obrigado e também ao colega do painel. Obrigado, doutor Yuri. Bom ano também para si e para os ouvintes da LAC, que nos ouvem a esta hora. Muito bem. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Um forte abraço. Joel Costa, António dos Santos, Dr. Yuri Kishina e Dr. Augusto Fernandes, despedimos-nos, não é? Para mais uma rubrica. Esta rubrica regressa na primeira semana do próximo mês, ou seja, de fevereiro. Esperamos com os mesmos analistas e, claro, com o regresso já do engenheiro Pedro Gudo. A todos, continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos na próxima semana, se Deus quiser. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.